Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Santíssima, e desde já agradeço pela atenção e pelo seu tempo. O vídeo de hoje gostaria de comentar acerca de um assunto que provavelmente já foi muito tratado, debatido, noticiado, que foi exatamente a visita do rei Charles ou Carlos III ao Vaticano, né, visitando o Papa Leão XIV. Você fala, nossa, Renan, só agora que está se lançando esse vídeo, você está atrasado. Na verdade, leva-se um pouco mais de tempo para refletir sobre certos assuntos. O imediatismo da notícia ou do conteúdo necessariamente não é algo tão importante. O importante é tratar da temática. E é interessante, né, que o Papa, né, sucessor de Pedro e o chefe da igreja anglicana, estiveram lado a lado em oração. Isso aconteceu no dia 23 de outubro, dentro do contexto do Jubileu da Esperança e na sucessão de outros eventos que estão ocorrendo no Jubileu da Esperança, que nos levam ao sentido de unidade. E é interessante que quando eu fiquei sabendo, né, dessa notícia, né, que o Papa Leão XIV estaria, né, com o rei da Inglaterra, eu confesso que eu fiquei um tanto pouco nostálgico. Em que sentido? Lembrando exatamente do período, né, que eu e minha família nós moramos na Inglaterra, né, como vocês podem ver aí. A minha primeira comunhão foi na Inglaterra. Nós estivemos na Inglaterra num período ao qual nós não abandonamos a fé católica. Tem uma outra foto na frente do castelo de Windsor, né, um dos castelos do rei. Então, assim, trouxe esse sentimento de nostalgia. Eu vejo algo como muito importante, né? Pode ser algo que não vai surtir todos os efeitos no agora, mas no campo da diplomacia, da política, é interessante, assim como a dimensão teológica. Vale lembrar que o Jubileu da Esperança, ele é um jubileu muito profundo, porque ele abrange muitas áreas da sociedade. E aqui, uma das áreas, um dos focos principais do jubileu é exatamente a questão do ecumenismo, lembrando das questões da unidade, que nós somos um, né, no mesmo mestre. Algumas pessoas vão apontar, não, nós não somos um no mesmo mestre, porque são igrejas diferentes. E é interessante até analisar que, a primeiro momento, o que isso vai impactar na estrutura da igreja anglicana ou da igreja católica, no sentido eclesiológico, né, estrutural. Confesso que, ao meu modo de ver agora, nós não vamos ter mudanças no sentido estrutural, né? O gesto foi muito chamativo, até pelo fato, né, que é a primeira vez que o monarca, né, inglês, o chefe da igreja anglicana, reza com o Papa no Vaticano. E isso é uma questão histórica, porque desde 1534, quando o rei Henrique VIII rompeu com Roma e se declarou chefe da Igreja da Inglaterra, né, motivado aí por questões políticas e também por disputas com o Papa sobre o casamento com Catarina de Aragão, esse fato, né, institucionalizou a separação entre a Igreja Anglicana e a Igreja Católica Romana. E desde então não havia essa aproximação da oração. Então é muito simbólico
e importante para a história das duas igrejas, essa aproximação no sentido da oração, por assim dizer. Por exemplo, o rei Carlos III, ele visitou o Papa Francisco, ele esteve com o Papa Francisco, então não é uma novidade, né, um monarca inglês, né, a rainha ou o rei inglês cumprimentar o Papa. Isso não é uma novidade, mas o fato de estarem juntos em oração, no sentido, por assim dizer, litúrgico, é muito importante. E vejamos que, após, né, a separação da Igreja Anglicana, a Igreja Católica Romana, houve uma ruptura institucional e, pela história da própria Inglaterra, né, as disputas entre, né, os católicos e os protestantes anglicanos, né, trouxe um antagonismo fortíssimo e uma rivalidade evangelística e mutual de desconfiança. Mas a partir do século, vamos assim dizer, a partir do final do século XIX, nós temos aí no século XX, especialmente após o Concílio Vaticano II, né, de 1962 a 1965, a Igreja Católica adotou uma postura mais aberta ao diálogo ecumênico com outras tradições cristãs, né, incluindo a anglicana. Documentos como a Unitatis Redintegratio incentivavam o diálogo, a oração comum e esforços por reconciliação. É até interessante que, nesse período do dia 23, nós estamos aí na sucessão de momentos e de eventos. No dia 1º de novembro, né, vai ser proclamado doutor da Igreja o São John Henry Newman, que era anglicano e se converte ao catolicismo. Então, tudo isso é muito significativo, simbólico, no sentido de aproximação. Então, nas últimas décadas, já houve encontros entre papas e líderes anglicanos, visitas mútuas, discursos conjuntos e um celeuma ecumênica, mas raramente houve atos litúrgicos, orações conjuntas, no sentido simbólico de unidade, especialmente envolvendo o monarca britânico e o Papa. E por isso chamou muito atenção. É evidente que há desafios teológicos e potenciais controvérsias. Novamente, eu repito que eu não vejo a igreja anglicana abandonando certos posicionamentos teológicos. O mais chamativos deles aí é a ordenação de mulheres, né, ao sacerdócio. Então, isso aqui não entra na dimensão do que ocorreu no encontro entre os dois chefes da igreja. Então, vejamos bem que o Papa Leão, XIV, é também numa dimensão de chefe de Estado do Vaticano, mas ele é o sucessor de Pedro, então ele ali representa os dois poderes, né? O poder temporal, que por assim dizer é do chefe de Estado do Vaticano, e o poder atemporal, que é do chefe da igreja, né? O rebanho, ele é o pastor do rebanho da Igreja Católica. Então, isso é muito significativo no aspecto do próprio lema do Papa Leão XIV, in illo uno unum, né, que em português significa naquele que é um, sejamos um, né, a frase inspirada em um sermão de Santo Agostinho, que reflete a união dos cristãos em Cristo e a inspiração na espiritualidade agostiniana. Então, naquele que é um, sejamos um, ou em um só Cristo somos um. Trazer essa dimensão da unidade da igreja. Novamente, as divergências teológicas, até mesmo no aspecto eclesiológico, pastoral e sacramental, não foram aqui discutidas, e sim uma aproximação
das lideranças da igreja. Mas existe um foco dessa aproximação. Então, toda a receptividade, né, do Papa Leão XIV ao rei Carlos III, né, quando ele é recebido no Vaticano, o hino da Inglaterra, né, a execução do hino God Save the King, né, pela banda musical do corpo de Gendarmeria, né, com os guardas suíços em formação. Então teve toda uma pompa, por assim dizer, da recepção de um chefe de Estado. Então a oração ecumênica, né, do dia 23 de outubro, em latim e inglês, é o selo das boas relações entre as partes, mas também a realização do desejo do monarca inglês, né, governador supremo da Igreja da Inglaterra, que pretendia dar à visita de Estado uma forte dimensão espiritual, especialmente durante o Jubileu da Esperança. E a visita inicialmente programada para abril, mas cancelada devido à morte do Papa Francisco, pretendia também destacar o compromisso comum com a criação, partilhado pelo rei Carlos III e pelo Papa Francisco. Então, 10 anos após a publicação da Laudato Si, um tema que o Papa Leão XIV quis continuar e relançar. E é interessante que a natureza ecumênica da celebração se reflete imediatamente no hino que introduz a oração. O texto é de Santo Ambrósio de Milão, doutor da Igreja, e cantado em uma tradução inglesa de São John Henry Newman, ao qual já comentei que dia 1º de novembro vai ser proclamado doutor da Igreja. E que também já comentei que é anglicano durante metade de sua vida e católico durante a outra metade. Então, o teólogo inglês que viveu no século XIX traz essa dimensão de uma educação de união. E vejamos que essa oração, essa recepção do monarca inglês do Vaticano teve toda uma simbologia. Vejamos que o Papa Leão, ele não está sentado na sua cadeira, mas em vários momentos a cadeira ela é filmada exatamente no lema, né, do emblema do Papa Leão, falando sobre a unidade. Então, ao lado, né, do Papa Leão, o bispo mais antigo da Inglaterra, né, o arcebispo de York, Stephen Cottrell, acompanhando ali os monarcas, estava a moderadora da Assembleia Geral deste ano, a reverenda Rosemary Friel, o arcebispo de Westminster e presidente da Conferência Episcopal Católica da Inglaterra e País de Gales, o cardeal Vincent Nichols, e o arcebispo de St. Andrews e Edinburgh, o Leon Coshley, representando o episcopado escocês. Então, assim, teve vários elementos, né, simbólicos e traz exatamente essa dimensão de união. Né? Em tempos sombrios de discursos radicalizados, de perseguição, de destruição, adversidade, aqui no Jubileu da Esperança traz a reflexão sobre a necessidade de buscar o diálogo. E antes do encerramento da oração, foi executado o hino If Ye Love Me, de Thomas Tallis, publicado em 1565, retirado do Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 15, que diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, ele vos dará um outro paráclito, para que permaneça sempre convosco. Thomas Tallis foi cavaleiro da Capela Real, músico e compositor real por mais de 40 anos e compôs música tanto para a liturgia romana quanto para o livro da oração comum inglês. O Papa e o arcebispo Cottrell rezam então juntos uma oração a Deus Criador, dizendo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo
e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco para sempre. E no final, o Papa Leão XIV e o rei Carlos III saem juntos da Capela Sistina, caminhando como se continuasse a caminhar pela estrada do diálogo interreligioso, apesar das diferenças. Eles passam para a sala régia, onde o Papa e o rei participam de um encontro sobre sustentabilidade ambiental, apresentado pela irmã Alessandra Smerelli, secretária do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Então, tudo repleto de uma simbologia, mas que aponta para a necessidade de ações concretas. Algo muito presente no Jubileu da Esperança. E à tarde, no mesmo dia, houve algo muito também importante, onde a família real britânica esteve na Basílica de São Paulo, fora dos muros, que juntamente com a abadia beneditina anexa, tem uma forte ligação com a coroa da Inglaterra. Devido aos laços históricos e os progressos alcançados no caminho da reconciliação entre a Igreja de Roma e a Igreja da Inglaterra, o arcipreste da Basílica, cardeal James Michael Harvey, e o abade da comunidade monástica Dom Donato Griali, com a aprovação do Papa Leão XIV, conferiram o título de Royal Comforter de São Paulo a Sua Majestade o Rei Carlos III. E para a ocasião foi criada uma cadeira com o brasão do Rei Carlos e uma frase latina, Ut unum sint, que seja uma citação do capítulo 17 do Evangelho de São João. Enquanto algumas pessoas ficaram comentando que o encontro poderia trazer uma dimensão herética, um diálogo interreligioso vazio e não teológico, eu não vejo dessa forma. É algo que aponta para um novo momento no avanço da teologia pastoral, no avanço da teologia do ecumenismo, no avanço de uma visão diferenciada para o mundo. Em que sentido? Não basta apenas ficar apontando para a divisão e dividindo mais. É preciso, de fato, dialogar e, a partir das dimensões do diálogo, quem sabe, converter. Mas o primeiro passo é a caminho do diálogo. E como foi feito nesse encontro? A riqueza da história que aponta para um caminho de unidade e novo. Muito obrigado pela atenção, paz e bem.